Olá, seja muito bem-vindo ao Dialogando com a Lição aqui no Fato Amazônico, onde a notícia acontece agora. Toda semana a gente tem um vídeo novo, porque esse podcast, a gente está numa temporada. São 13 episódios especiais de um guia de estudo que é da lição da Escola Sabatina. E hoje nós temos mais um convidado especial. Quero apresentar novamente aqui os nossos convidados. Eu tenho aqui o pastor José Carlos Bezerra, que é o nosso consultor bíblico, né? E além disso é o nosso amigo. Isso. E eu tenho o privilégio de ter um pai aqui perto de mim, né? Meu conselheiro particular. Então seja muito bem-vindo, pastor José Carlos, mais uma vez. Ele vai estar em toda a temporada aqui com a gente, viu? E temos aqui o nosso convidado especial, é o Eduardo Lima. Ele é gerente administrativo do Serviço Educacional Lar e Saúde, que ele pode até explicar um pouquinho que essa empresa que ele trabalha, onde ele trabalha, o setor que ele trabalha, tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, que é estudar a lição da Escola Sabatina. Tudo bom, Eduardo? Seja bem-vindo. Fala um pouquinho onde é que você trabalha, o que você faz, o que você cuida. Deise, é uma alegria muito grande participar desse momento especial, né, de estudo da Palavra de Deus. E é uma lição interessante, um estudo interessante. E no local que eu trabalho, né, o nosso ministério está ligado justamente a publicações, né? Então ali nós gerenciamos, né, a questão das publicações em 4 estados aqui da nossa região, né, que é o estado de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Então é um privilégio, uma alegria muito grande poder participar da obra de Deus nesse ministério, e estar aqui com vocês também é uma alegria muito grande, com você, pastor José Carlos Bezerra, que é um grande amigo também, eu sou um fã dele, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui, poder participar e estudar esse maravilhoso tema. Inclusive, o Eduardo, lá onde ele trabalha, também eles promovem esse tipo de leitura, esse tipo de estudo, né? Que você pode acessar hoje pelo site, pela CPB, né? Que está vinculado com os CELS e com as lojas que temos aqui em Manaus ou na sua cidade onde você mora. Sempre tem alguma loja do CELS. Você pode colocar aí no Google CELS, que sempre vai aparecer uma loja perto de você. E nós, todos os sábados, os adventistas, eles costumam estudar essa lição. Durante toda a semana, cada dia, a gente tem um tema central e a gente estuda um pouquinho daquele tema principal. E aí, no sábado, a gente se reúne em alguma igreja adventista, onde tem uma escola, a maior escola do mundo. E lá a gente tem a oportunidade de recapitular aquele assunto. E o Eduardo, né, ele é o nosso professor lá da nossa classe. Nós temos uma classe, a classe Jovem Mais. Inclusive, ele é o nosso professor, né? Meu também, meu professor. Olha aí, a gente participa da classe dele, ele é o nosso professor e a gente fica feliz, Eduardo, porque você está aqui conosco hoje, viu? Obrigado. Eu não mereço tantos... sou tão privilegiado assim, mas eu fico feliz, né? Fico lisonjeado pelas palavras aqui do pastor José Carlos Bezerra, da Deise, grandes amigos mesmo, e uma felicidade grande estar aqui com vocês. Você pode fazer a oração para a gente começar? Oremos. Querido eterno Deus, nosso Pai de amor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para continuarmos o estudo que fala sobre a administração da nossa vida. O Senhor sabe que é muito importante isso e nós precisamos conhecer a fundo para que nós possamos melhorar como administradores fiéis. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre este estudo, Tua Palavra que será estudada agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu não poderia deixar de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, participantes aqui que estão toda semana acompanhando o nosso podcast. Eu tenho recebido mensagens de pessoas de vários estados do Brasil. Temos aí lá no Acre, né? Inclusive que esse vídeo está sendo passado, não é nem por causa de mim, é por causa desse homem aqui. O pessoal conhece ele aí no Brasil inteiro, então querem acompanhar, seguir o pastor José Carlos. Então ele tem sido uma ferramenta, viu, pastor, para como é que se diz? Viralizar esse nosso podcast. E você pode, né, também viralizar essa mensagem. Você pode enviar para os seus amigos, marcar aqui os amigos, né? Porque esse vídeo passa tanto no YouTube quanto no Facebook aqui do Fato Amazônico. Então tem muitas formas de você participar, inclusive comentando, mandando pergunta, dando sugestão, opinião, né? Porque aqui é importante também a sua opinião. Todo mundo pode participar. Então a gente quer mandar um abraço para
todos os amigos do Acre, né, de Rondônia, do Brasil inteiro, aqui do Amazonas. Esse vídeo tem chegado lá no interior, porque tem gente que fica com dúvida da lição, né? Alguns pontos que ficou com dúvida, mas a lição, esse material, esse podcast, ele chega lá para esclarecer, para ampliar o conhecimento. E hoje nós estamos na lição 6, né? Já estamos praticamente na metade da nossa temporada. E o tema é: ajuntem tesouros no céu. E o verso principal está em Marcos 8, 36 e 37. E diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Eu já queria começar com o pastor José Carlos. São duas perguntas interessantes aqui, pastor. O que a gente pode, assim, de início, a gente entender um pouco sobre esse verso? Note bem que Jesus falou aqui, não faz sentido nós trabalharmos nesse mundo e perdermos o sentimento da nossa origem. Porque alguns dizem: eu sou humano, eu sou carnal. E se apega nisso para poder dizer que pode pecar e pode cair porque é fraco. Uhum. E lamentavelmente ele não entendeu que nós não somos seres carnais e materiais apenas. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal, e não seres carnais passando por uma experiência espiritual. Interessante. Quando Jesus falou aqui que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, ele está dizendo que a nossa origem é espiritual. Então, se a nossa aplicação e investimento nesse mundo e na experiência carnal que nós estamos tendo for para o mundo espiritual, no caso, e para o reino de Deus, aí faz sentido viver. Quando eu estava vendo isso aqui, tesouros, ajuntem tesouros no céu. Quem falou isso aqui foi Jesus. Jesus, ele está dizendo o seguinte, e eu sempre ressalto: quando Jesus quer dizer uma coisa, não quer dizer outra. Ele quer dizer aquilo. Ele está dizendo: olha, gente, não vai compensar vocês ganhar o mundo inteiro, tá vendo? Ter o conforto, ter... Não quer riquezas, dizer... muitas coisas. Aliás, Eduardo e Deise, não é pecado ter essas coisas, mas é que a tendência carnal é botar os olhos e o coração nisso. Então, lá em Tiago 4,4 vem dizer assim: vocês não sabem que o amor a essas coisas do mundo torna vocês inimigos de Deus? Ou seja, quando nós, na busca pelos tesouros, esquecemos de investir para o tesouro celestial, aí que começa a ter o risco. Interessante, o pastor falou uma palavra que hoje muito se fala no mundo secular, né, que é a questão de investimento, né? A gente sempre quer fazer algum investimento e os investimentos são variados. Às vezes uma poupança para compra de alguma coisa, ou para acumular mesmo, porque está pensando em algo mais lá na frente, né? A compra de algo para uma emergência, para uma viagem. Investimentos a gente precisa fazer, né? O perigo está quando você deposita todo o investimento em algo muito terreno e esquece de investir lá, como você falou, nas coisas terrenas ou celestiais. Mas a lição dá exemplos de homens e mulheres e pessoas que também fizeram algum tipo de investimento, né? Eduardo, na parte de domingo começa falando de um personagem interessante, né? Ele vivia sua vida tranquila aqui na terra, tudo mais, e de repente ele precisou tomar um novo rumo. Quem foi esse personagem e o que ele precisou fazer para mudar os seus investimentos? Como foi esse processo? Então, Deise, ainda pegando esse assunto, né, da introdução da lição, antes de passar para esse personagem, que é um personagem muito importante, mas deu certo, né, porque eu trabalho com área de finanças, né, então a lição se encaixou certinho, né, no tema, né. Então, Jesus, ele, como o pastor comentou aqui, Jesus, ele deu a melhor estratégia de investimento, né. Se você ver, tem outros textos na Bíblia, né, tem um texto de Mateus 6,21 que diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não ajunte tesouro aqui na terra, onde a traça e ferrugem corrói. Então, Jesus, ele sábio, né, também nessa questão. Claro, não estamos falando aqui, né, pastor, só de cifras, né, de dinheiro, mas
estamos falando aqui da questão espiritual, né? E esse personagem que está aqui também o título, o subtítulo é Noé achou graça. Né? A graça, como nós sabemos, é aquele dom imerecido, favor imerecido que Deus, né, concedeu aos seres humanos e concedeu no contexto da história de Noé. Né? E Noé, ele precisou passar por mudanças radicais na sua vida, né, no momento que a terra, né, na verdade a terra estava corrompida, cheio de pecado, e Deus, como diz lá em Salmos, né, o salmista Davi diz que Deus, ele procura os justos na terra, e ele achou Noé. Noé foi achado por Deus como resultado. Por que ele foi achado? Porque ele obedeceu a Deus, né? E ele diz aqui na pergunta: por quais mudanças radicais passou Noé como resultado de obedecer a Deus? Perceba aqui, olha as mudanças radicais que vai acontecer com ele, né? Os desafios, vamos colocar desafios, né, que ele teve que passar para seguir as ordens de Deus, obedecer a Deus. Primeiro, ele abandonou projetos para construir uma arca. Os projetos pessoais dele, projetos pessoais dele. Deus chegou com ele e diz: olha, Noé, construa uma arca, porque vai acontecer isso, isso e isso. Todos nós conhecemos a história. Construir uma arca para quê? Se não chovia. Os rios, naquela época, os mares, eles mantinham um nível. Hoje você tem aqui na nossa região, né, um sobe e desce do rio, né? Época que ele está cheio, época que ele está seco, né? Tá seco. Naquela época lá, como diz aqui a lição, as pessoas eram muito céticas. Como é que pode ele construir um barco dizendo que vai chover, vai inundar tudo, sendo que não acontece isso? Olha, perceba o desafio que Noé estava entrando, né? Ele estava aceitando esse projeto divino. Outra, pregar uma mensagem para quem não queria ouvir, né? Pregar uma mensagem para quem não queria ouvir. Ou seja, olha, vocês têm que entrar nessa arca porque vai ter um dilúvio, vai chover muito, vai inundar tudo. Quem estiver na arca vai estar seguro. Se não chovia, os rios se mantinham inalterados, os seus níveis, né, mares e tudo. Ele foi ridicularizado, não por 1 ou 5 anos, mas por mais de 100 anos, 120 anos. Não sei como ele aguentou. Né? Foi ridicularizado. Então, no resumo da história de Noé, devemos fazer o que Deus nos pede, mesmo que isso mude nossa vida. Então, a história de Noé, o que ele passou, nós percebemos que ele fez o investimento correto, ele depositou nos tesouros celestiais, né? Ele gastou tempo para concluir os projetos que Deus tinha para a vida dele. Então ele mudou, tinha planos, tinha objetivos, ele teve que mudar o rumo, porque Deus disse: olha, você foi escolhido, você vai pregar uma mensagem de salvação. Aqueles que aceitarem a mensagem de salvação vão estar salvos dentro da arca com você. E como nossos telespectadores já sabem da história, né? Apenas Noé e sua família foram salvos do grande dilúvio, né, pastor? Sim. Só voltando aqui um pouquinho, Noé achou graça. Você sabia que alguém já me ligou uma vez e perguntou assim: pastor, Noé achou graça, ele riu, foi? Eu disse: não, essa palavra é um termo erudito no contexto aqui, de que ele achou graça. Em outras palavras, Noé encontrou o caminho das pedras. Noé encontrou o caminho de ser favorecido por aquele que tudo pode, né? E se ele encontrou esse caminho, ele viu a possibilidade de que ele seria salvo na promessa de que ele deveria fazer o barco. Agora, falar em barco, né? Barco mexe muito comigo, né? Agora veja o seguinte, mais um detalhe aqui, Eduardo. Não foi por pouco tempo que ele foi ridicularizado. 120 anos. 120 anos. A Deise disse que não sabe se aguentava. Na verdade, só com a graça de Deus no coração que a gente aguenta essas coisas mesmo. Mas o melhor de tudo, não sei se o melhor, na visão, hoje em dia, dizem que Noé foi o evangelista mais fracassado da história da humanidade, porque ele pregou 120 anos. E só a família. E na hora que ele fez o apelo, só vieram 8 pessoas. Mas aos olhos de Deus veio o que há de mais sagrado, que foi a família dele. Então ele deve ter tido uma alegria muito grande de ver que o investimento valeu a pena, porque a família dele o principal, junto, né? O principal estava ali com ele, não é isso? Isso aí traz até uma lição importante, só abrindo um parêntese aqui, é que quando você, com a sua família, investe, não só você, mas a sua família também nos planos de Deus,
a recompensa também virá para todos eles, né? Isso é importante. E Deise, só concluindo aqui essa parte da lição, né, sobre Noé, a Bíblia também diz muito claramente que haverão os céticos no final dos tempos, nos tempos que a gente está vivendo, tal qual Noé sofreu e foi ridicularizado também, servos fiéis a Deus, administradores fiéis a Deus, que mudaram radicalmente de vida porque aceitaram os projetos de Deus na sua vida, também isso nos finais dos tempos irá ocorrer novamente. Então a história de Noé está aí para nos ajudar, para nos incentivar, para nos animar que existe esperança no final. E aqui no finalzinho da lição mesmo, essa lição aqui importante de Noé diz assim: o que importa é que, como Noé, façamos o que Deus nos pede, enquanto aguardamos a promessa, mesmo que, como foi com Noé, isso traga mudanças radicais à nossa vida. Exatamente. Então, se nós não estamos preparados para mudanças radicais na nossa vida, infelizmente, né, nós não vamos investir como Noé investiu nos tesouros celestiais. E aí nós vamos para uma segunda história, né? Um segundo personagem aqui. Abraão, ele também teve que fazer uma mudança radical, porque ele estava lá com os pais, na terra dele, conhecia todo mundo, né? Se sentindo em casa. E de repente Deus fez um chamado: olha, eu quero que você saia da sua terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Mas você vai sem saber para onde é. É difícil, né? Que às vezes a gente, quando vai fazer uma mudança, a gente quer saber o local, o que tem no local, quem são os vizinhos, a gente faz uma pesquisa. Mas Abraão foi pela fé, né? Essa mudança radical dele, né? Esse chamado já foi de fé, um passo de fé. Que lições a gente pode tirar como pai dos fiéis, como personagem Abraão? Primeiro é o seguinte, Abraão foi bem difícil para ele, viu, Deise? Essa situação, porque o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, esse povo tem um respeito muito grande à voz do pai. A voz do pai. O que o pai fala dentro de casa, em Israel, é lei. E o pai de Abraão era Terá. E a história conta que Terá era um fabricante de ídolos. Fabricante de ídolos. E a tradição judaica diz que Abraão era um rapaz ainda. Um rapaz. Ele, se bem que rapaz naquele tempo chegava até os 50 anos, ainda às vezes alguns estavam solteiros nessa época. E Abraão diz que não era nem Abraão ainda, era Abrão. Entalhando um ídolo. E na sua mente veio o seguinte pensamento: mas isso que eu estou fazendo não faz sentido de ter poder para me dar as coisas. Isso que eu estou fazendo aqui não me dá a fé suficiente para ver coisas acontecer. Isso para mim não vale nada. E nessa hora foi que o Espírito Santo de Deus, Kadosh Baruhu, em hebraico, veio na mente dele e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Tá vendo? É a primeira vez que Deus está falando sai. Aí depois ele vai dizer para nós aqui, Apocalipse 18:4, sai também de Babilônia. Deus estava mandando para ele sair de Babilônia espiritual, porque o pecado que mais ofende a Deus é idolatria. E ele estava no antro da idolatria, preso a ordens paternas, porque o sistema era patriarcal, ele estava lá preso, mas ele resolveu investir profundamente no reino daquele que falou na sua consciência, falou para ele ouvir, e ele saiu. Aí perguntaram: para onde tu está indo? Eu não sei. Eu sei que vou ter sucesso porque aquilo que falou comigo é forte e poderoso. Então ele saiu e obedeceu. E aí lá em Gênesis 12, de 1 a 3, por esse ato de obediência, por esse ato de fé, Deus até fez uma promessa, né? Benditas todas as famílias da terra. Qual foi o resultado dessa obediência que ele teve? Isso realmente alcançou as outras famílias? Qual foi o resultado desse investimento de obedecer a Deus para a sua geração? Não é em Abraão. É na atitude de Abraão. É bom a gente pensar nisso aqui, né, Dudu? Exatamente. Não é... Ele diz, em ti, nessa tua atitude, serão benditas, ou seja, serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, a família que quiser seguir o exemplo de Abraão será bendita. Também será abençoada. Aquilo que a gente fala na área de investimentos, né? Você tem 3 níveis, né? Fator arriscadíssimo, né?
risco grande, você perder dividendos, perder lucros. Tem um risco médio e tem um risco baixo, né? E você não tem muita perda, né? Ou quase nada de perda. Então, olhando a história de Noé e de Abraão agora, né, a gente percebe que esses dois personagens, olhando de fora, assim, as pessoas podem imaginar, rapaz, ele investiu alto, né? E com um risco muito grande, porque ele não sabia para onde ia. Ele estava lá no conforto da casa dos pais, na sua terra, tendo seu emprego, né? Tudo certinho. Ali, tudo certo, e agora Deus aparece para ele e diz, Abraão, eu quero que você saia da sua terra, inclusive, né? São as esferas da sociedade em que ele vivia, né? Que diz lá, sai da tua terra, olha, terra, parentela e casa de teu pai. Ou seja, as esferas da sociedade em que Abraão vivia. Vivia bem, mas ele ouviu a promessa, e isso, Deise, que destaca e o que o pastor falou, Abraão, ele foi um exemplo de fidelidade, né? Exatamente. Alguém que investiu e por causa da atitude dele, por causa dos atos, né? Por causa da fé que ele tinha, da descendência de Abraão nasceu o Salvador do mundo, Jesus. Que bom. Né? Então, Que olha, bênção. perceba, então está aqui se cumprindo, né? O que Deus falou lá na promessa. Benditas todas as famílias da terra por vossa causa. Por quê? Porque de Abraão nasceu, da linhagem, da genealogia de Abraão nasceu Jesus. Então, realmente, a vida de Abraão é um grande exemplo para mostrar para nós que, tal qual Noé, agora com Abraão, você precisa tomar atitudes e mudanças radicais na vida para seguir o projeto de Deus na vida. E aí Abraão não foi sozinho, né? Porque aí o sobrinho dele, o Ló, resolveu ir junto com ele, sair com ele. Foi junto como foi? Foi junto com o time, né, de Abraão, com a família de Abraão. Só que parece que Ló, mesmo sendo sobrinho de sangue, não tomou as melhores decisões. Alguma coisa no coraçãozinho dele foi brotando, né, para que ele tomasse algumas decisões erradas. Que decisões erradas foram essas e que consequências ele acabou tendo? Eu digo que Abraão deixou de ser materialista para ser espiritual. E ele deixou de ser espiritual para ser materialista. O Ló. Tá vendo? E os dois começaram a ter problemas ali, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam vendo que havia um tipo de ganância da parte de Ló ali por questões de ver os rebanhos de Abraão sendo abençoados e os dele, por estratégias dele, querendo fazer crescer também. E aqui eu tiro uma lição, sabia, Deise e Eduardo? Que tem amizades que às vezes a gente tem que... Foi o que a decisão de Abraão lá na frente, vocês viram. Ele foi muito sábio em perceber isso e... O texto aqui, pastor, isso que você falou já completa aqui, né? Eles estavam tendo contenda, né? Entre os pastores de Abraão, pastores de Ló. Aí diz o verso 10 de Gênesis capítulo 13, levantou os olhos... porque chegou naquela parte que Abraão chegou com Ló e disse, olha, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Interessante, eles estavam diante de um local onde tinha uma parte muito boa e uma não mais ou menos. E Abraão era tão confiante em Deus que ele disse assim, se escolhe. O problema, acho que de Ló, foi na hora, é que ele poderia ter concedido. Pode escolher, meu tio. Pode escolher a terra. Você é mais velho, onde você né? quiser. Tudo mais. Se você for para cá, eu vou para outro lado. Escolha. Mas Ló, né? Ele não teve esse respeito ali naquele momento, né? Abraão deu a opção e ao invés dele disser, não, tio, escolha para onde você não vai ter problema. Se você for para cá, eu vou para outro lado e tal, enfim. E Ló acabou escolhendo. E aqui diz o texto, levantou os olhos. Ló, né, levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Ainda é Olha só, olha o investimento que ele estava fazendo. Aparentemente, aos olhos humanos, Ló fez um ótimo investimento. A terra era bem regada, né? Fértil, como né? o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro, e habitou Abrão, né, o outro lado, na terra de Canaã. E ele foi armando, e diz o texto que Ló foi armando a sua tenda
lentamente chegando até a cidade de Sodoma e Gomorra. Aqui no caso a cidade era Sodoma. E vocês sabem que aquela cidade era uma cidade ímpia. Então, Ló, primeiro, em vez de todo mundo viver bem, chegava com os pastores dele, né? Dizia, não, gente, vamos tentar conciliar, vamos conciliar aqui. Não conseguiu. Aí chegou a contenda, então, vamos nos separar. Em vez de dar a oportunidade para o tio, ele, não, eu vou escolher primeiro, vou olhar aqui essa aqui tá boa, vai me agradar, a terra é boa, tá bem regada, eu não vou ter problemas aqui financeiros com isso aqui. Só que aí é que se engana, né? Quando a pessoa olha só o financeiro, o material, o terreno, Deise, você acaba se vendo já próximo de Sodoma e às vezes vivendo dentro dela. Exatamente. E a gente sabe o final da história, né? Que Sodoma e Gomorra foram 2 cidades que foram condenadas, né? E foram decretadas a destruição. E ali, até no momento antes da destruição acontecer, o próprio Abraão, né? Ele fez de tudo para interceder pelo sobrinho. Ele fez de tudo, né? E às vezes a gente isso aqui é uma lição pra gente. Será que a gente também tem intercedido por algumas pessoas que precisam de um help, um socorro financeiro, um socorro espiritual? O que os amigos de verdade estão fazendo? Nós, no caso, como amigos de verdade, estamos fazendo pelo nosso próximo, né? Que lições a gente pode tirar aqui desse exemplo de Abraão? Primeiro é o seguinte, dizem que existem 2 palavras que as suas raízes estão no egoísmo. Cobiça e ambição. Cobiça e ambição. A cobiça é o desejo exagerado de possuir o que não é dele. Talvez tivesse pouco disso em Ló. E a ambição é o desejo exagerado de possuir aquilo que não pode. Por isso que na semana passada nós falamos na lição, que tem pessoas que entram em dívidas por questões de querer ter porque o outro também tem. Tá vendo? Então, Ló, ele tem aqui os passos que ele foi, né, se aproximando, armando a tenda, até chegar definitivamente no pecado. E o Salmo 1 diz, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda, que não se detém e nem se assenta. São 3 passos, né? Ele começou a se aproximar, e foi rondando e até chegou lá. Mas a maior lição que eu tiro aqui, Deise, é que tem um conselho bíblico de que Abraão nos deu. Tem horas que é melhor separar mesmo. Somos amigos? Somos. Mas é melhor você lá e eu aqui, porque se ficar junto não vai dar certo. E mesmo assim ele ainda intercedeu. Mesmo à distância ele intercedia, sim, né? Porque olha aqui, em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, está dizendo o seguinte, sabe, porém, isto que nos últimos dias serão tempos difíceis. Então agora é para nós isso aqui. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E Timóteo e Paulo diz aqui, separa-te dessas pessoas. Foge dessas pessoas. Não estou dizendo que você ser inimigo delas, mas é melhor você manter distância. E Abraão pressentiu que tanto ele como os empregados dele iam ter problemas se ficasse perto de Ló. Abraão, por ser um servo fiel, né, um administrador fiel, e aqui a gente reforça mais, como é que a gente ajunta tesouros no céu? Como é que nós fazemos isso? Aqui está uma das ferramentas, né? É interceder por alguém que está próximo, quem sabe ele próximo de um precipício. E Abraão, ele não somente intercedia, uma vez ele salvou Ló da guerra, né? Que o rei de Sodoma fez com outros reis. Ló estava entre os prisioneiros. Abraão montou um pequeno exército com seus homens ali para resgatar o seu sobrinho. Então, ou seja, Abraão, ele intercedeu aqui. Ele não podia fazer mais nada, a não ser interceder. Tem horas, né, pastor, que não adianta fazermos nada além da intercessão. E Abraão, ele tentou, Senhor, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, e Jesus falando, olha, eu vou poupar a cidade pelos 10, mas não tinha 10 pessoas. Vocês sabem quem saiu de Sodoma, né, com vida? Só Ló, a sua esposa e as 2 filhas. E a esposa ainda no percurso olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O que a gente aprende, Deise, nessa história, infelizmente, as más decisões, ele poderia não ter passado por isso, mas ele fez um investimento errado. Ele ajuntou tesouros aqui na terra, e diz aqui na lição, no nosso guia de estudo, Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu dela com quase nada.
precisamos ter cuidado com as decisões que tomamos, em especial ao pensar em ganhos de curto prazo, em contraste com o cenário geral. Então, muita gente, o fato de ter um dinheiro fácil, rápido, pode fazer com que muita gente invista naquilo que é errado, naquilo que é terreno. É engraçado que você falou de investimentos rápidos, a curto prazo. Você abre a internet, tem muita propaganda tentando fazer você entrar nesse mundo de ganhar dinheiro rápido, fácil, a curto prazo. A gente vai ter uma lição sobre isso, então se prepara que em algum episódio, talvez o próximo, a gente já tenha falando sobre esses ganhos rápidos, o perigo disso aí. Ei, Deise, deixa eu só concluir aqui, tem um texto da escritora americana Ellen White. Ela diz assim: não é pecado ser rico se a riqueza não for alcançada por injustiça. Um rico não é condenado por possuir riquezas, mas a condenação virá sobre ele se os meios a ele confiados forem despendidos de forma egoísta. Então, voltando àquele assunto aqui do início, não é pecado ser rico. Não. O problema é o quê? É se esses meios concedidos a essa pessoa forem despendidos de forma egoísta. Aí é um caso de uma pessoa que não ajunta tesouro no céu. Abraão era um homem muito rico, riquíssimo da época, né? E Ló também, mas olha a diferença de pensamento de dois ricos, né? Um que se preocupava tanto com a riqueza terrena, esqueceu de alimentar a riqueza celestial. Abraão não tinha essa visão. O que acontecia na terra eram bênçãos que Deus ia concedendo a ele, e ele, como bom administrador, sabia isso render muito mais, mas isso não era o foco dele, né? E aí a gente vai lá para quarta-feira, a gente já tá indo, só falta mais um personagem. Esse personagem, são só dois personagens, né? Esse personagem de quarta-feira é super interessante, porque ele é Jacó, né? Um homem que foi conhecido no início da sua história como um enganador, né? Ele fez de tudo para conseguir a primogenitura, a bênção da primogenitura, enganou o pai, né, junto com a ajuda da mãe ali, e aí isso trouxe várias consequências. Quando você lê a história de Jacó, isso dá um filme, né? Porque foram muitos episódios tanto de enganação, mas também de consequências para ele, para a família dele, para toda a família ali em volta. E aí ele se tornou o príncipe. Mas como foi essa transição? O que ele precisou fazer, né, de investimento, vamos assim dizer, para que ele deixasse de ser conhecido como um enganador e se transformasse em um príncipe? Aqui na lição vem trazendo um comentário dizendo: pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, esse pecador falível e mortal prevaleceu diante da majestade do céu. Então, a palavra arrependimento significa sentir tristeza por algo feito. Conversão, mudança total de rumo. Mas quando fala aqui de arrependimento, eu me procuro às vezes perguntar para mim mesmo: será que eu estou conseguindo ter o verdadeiro arrependimento? Ou apenas camuflo aqui em palavra dizendo estou arrependido? Ou um remorso, um remorso. Mas o arrependimento é sentimento de tristeza, de dizer: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso. E isso foi muito profundo em Jacó, e pela humilhação, esse arrependimento e entrega, porque não tem sentido você viver se lamentando pelo que fez e não mudar o rumo. Ele mudou o rumo completamente, né? Havia firmado suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar a súplica do pecador. Então foi ali que Deus reconheceu. Eu posso imaginar que Jacó estava aqui prestes a ter a mudança do seu caráter, porque o nome seria outro agora, seria outro nome, porque ele lutou com Deus, prevaleceu, recebeu outro nome. Eu posso fazer essa situação aqui parecida com a de Davi, quando Davi chegou a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me um espírito inabalável. Eu talvez esteja falando para alguém que esteja num vale de briga consigo mesmo: deixo ou não deixo, passo ou não passo, saio ou não saio dessa situação. E se isso aí for mesclado com a graça de Deus e um pacto, um acerto, uma aliança com Deus, pode ter certeza, assim como Jacó venceu, como Abraão venceu, como Davi venceu, você também pode ser um vencedor. A gente percebe, né, Deise, nessa história de Jacó, mais uma vez voltando lá, a palavra graça, né?
Jacó, ele humilhou o pai, né? Ao tomar a bênção daquela forma, né? Ele não respeitou o pai, ou seja, fez investimento naquilo que é terreno, naquilo que é ele tinha boas intenções, mas não é de boas intenções que vai povoar o céu, né, pastor? Sim. Posso ter boas intenções, mas se essas intenções não se materializarem de forma correta na minha vida, e não foi esse o caso de Jacó, ele queria a bênção, mas ele conseguiu pelo engano. Então pela esperteza e tudo. Ele investiu da forma errada. E tanto é que depois ele mesmo sofreu o que ele fez com o pai, fizeram com ele, o tio dele. Quem conhece a história de Jacó vai ver lá na frente, né? Que o tio dele, Labão, ganhar muitas vantagens, né? Ganhou muitas vantagens em cima de Jacó. E agora Jacó se viu ali naquele rio, né? Naquele córrego, a lutar com um anjo que diz Ellen White, né? Que era o próprio Jesus que estava ali com ele, né? E ele lutou com todas as forças, e tanto é que o nome dele foi mudado para Israel, porque ele lutou, era um homem, mas lutou assim como quem fosse um grande guerreiro, um guerreiro celestial. E ele prevaleceu, e tanto é que o anjo do Senhor teve que tocar a musculatura, né, da coxa dele. Ele ficou ali porque ele não estava conseguindo se desvencilhar de Jacó. Para você ver que Jacó, ele estava ali com o coração arrependido. Ele sentiu ali que quando o anjo falou para ele, olha, seu nome não será. Como é seu nome? Primeiro ele falou, como é seu nome? Eu sou Jacó, sou enganador, sou isso, sou aquilo. Não, mas agora você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, perceba que Jacó, ele teve umas decisões erradas a princípio, mas depois ele começou a investir no tesouro celestial. Aquilo que eu falei, o seu erro não define você. Falei já semana passada aqui também. O seu erro não define você. Você pode ter um momento de se erguer, de mudar e de aceitar uma nova vida. Foi o que aconteceu com Jacó. E o Jacó me dá mais uma lição aqui, viu, Dudu? Ele lutou, embora ele sentiu que era um guerreiro muito forte estava lutando com ele, e ele não se acovardou. Ele não recuou. Não desistiu. Não desistiu. De receber a bênção agora sim, a bênção. Ele disse, legítima. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Isso aí é fantástico. É fantástico, né? A gente, na nossa luta para deixar as coisas, precisa ter essa visão. Não, esse investimento que eu estou fazendo precisa ser até o fim. Até o fim, porque é lá que está a bênção. E ele voltou para Canaã rico. Ele foi sem nada e voltou rico com as bênçãos de Deus, porque ele começou a ver que ele estava juntando tesouros não no céu, ele estava juntando tesouros na terra, e agora ele mudou, né? Mudou a visão, mudou a chave. Em Lucas 11, Jesus fala que a riqueza de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Os bens são materializações das bênçãos de Deus, mas a riqueza maior é na segurança que ele tem de que Deus é o doador, que Deus é o mantenedor e que Deus é que faz essas coisas acontecer. E aí nós vamos para o nosso último personagem. Nosso último personagem, já para fechar aqui o nosso estudo, que tá interessante, viu, gente? Eu gosto de gente assim, inteligente, que estuda mesmo. E aí a gente fica até mais tranquilo aqui, né? Eu só jogo a pergunta e ele se desenvolve aqui. O nosso último personagem é Moisés. Moisés também, ele... Imagina você ser considerado, né, o filho de uma rainha, né, e ali ela dá tudo o que ele precisa, né, nos melhores ensinos. Na verdade ele foi educado pela mãe até os 12 anos, mas depois ele voltou lá para o reino, lá do Egito, a maior superpotência da época. Palácio, né? Um palácio, né, então ele tinha tudo. Ele aprendeu vários idiomas, várias áreas aí da matemática, da física da época, da engenharia, de tudo. Então ele era um homem culto, ele sabia do poder que ele tinha nas mãos, e aí ele foi chamado. Acontece uma coisa. Uma mudança radical. Uma mudança radical. Voltamos àquele tema lá, né, Deise? A mudança radical que aconteceu com Noé, que aconteceu com Abraão, né? E agora acontece com Moisés, porque aqui na nossa lição nós percebemos 3 personagens que
investiram de forma correta, tiveram seus erros e falhas? Tiveram, mas não foram destaque na vida deles. Em contrapartida, pegando Ló e Jacó, que fizeram investimentos errados e depois se arrependeram. Sim. E aqui nós temos Moisés, um outro personagem que investiu da forma correta. Por que a gente diz que ele investiu da forma correta? Ele estava no palácio, tinha posição de prestígio, você já falou aí, né? Status, poderia ser quem sabe, um faraó. Poderia. Né? Poderia ser, isso é muito claro, poderia ser um dos faraós do Egito. Mas chegou um momento que aconteceu ali uma quebra na rotina. Ele sabia que ele deveria ser o libertador de Israel, né? E já pensou agora, poxa, eu sou o libertador, fui chamado por Deus. Poxa, mas eu tenho... Tá tudo aqui à minha disposição, tô na minha zona de conforto. Tá tudo tão bom aqui, né? Por que eu vou? E diz aqui a palavra de Deus, se você perceber aqui, eu tenho aqui Hebreus 11, 24 a 29, né? Que aqui conta todos os desafios, as barreiras e as mudanças radicais que Moisés enfrentou. Quando o homem já feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou um título. Recusar um título é algo assim que mexe, né? Recusar um título. Ele poderia ser o faraó do Egito, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres do pecado. Porquanto considerou que o opróbrio de Cristo... Mas ele já tinha conhecimento do que Cristo iria fazer. Olha só, isso que é interessante na Bíblia, né? Você percebe que a Bíblia ela vai se contextualizando, ela mesma. Se conectando, né? Vai se conectando, não tem como, ó. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ou seja, o sofrimento de Cristo, né? Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Permaneceu firme, agora vem aqui, ó. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E é isso que a fé faz. A fé, ela te abre a visão daquilo que você não está vendo, mas que você, pela fé, você busca alcançar, que foi o que aconteceu com Abraão, Noé, né? Abraão, Jacó. Interessante, Abraão e Jacó, que eles não usufruíram da terra. Só tinha uma caverna lá onde eles foram sepultados, pastor. Foi a única parte que ele comprou. E por isso que Jacó pediu para ser sepultado ali. E aqui nós vemos mais um personagem que, ó, eu não usufruí. Mas ele não entrou na Terra Prometida. Ele não entrou, ele batalhou tanto, né? Eu tô vendo pela fé. Então, aquele que ajunta tesouros no céu, ele enxerga, ele vê pela fé. Ele vê pela fé o que é invisível. E aí você sabe, a história de Moisés é maravilhosa. Né? Um homem que fez o investimento nos tesouros celestiais. Sem dúvida, aqui diz a lição, Moisés poderia facilmente ter justificado ficar no Egito em vez de se unir a um grupo de escravos desprezados. Quem é, em sã consciência, que faria um negócio desse? Está lá sentado no palácio. Não é o melhor investimento. Não é o melhor investimento. Mas aos olhos de Deus, ele ajuntou tesouros no céu. Pastor, eu estou vendo aqui mais um detalhe, Deise, que nessa galeria da fé que tem aqui Hebreus 11 vem falando aqui, já falou aqui de Abraão. Todos eles, né? Já estão na galeria. Estão na galeria. Só não falou de Ló. Ló não deixou assim, né? Não entrou para a galeria da fé. Não é isso, mas Moisés, o viver de Moisés foi dividido em 3 etapas. E eu estava lendo um tempo desse que quando iam trazendo sarcófagos do Egito, que eles achavam aquilo, tinha que transportar de um país para o outro, não sabiam como classificar. Que classificação tem isso aqui? Isso é carne? Não. Isso é osso? Não. Isso é pedra? Não. Bota como bacalhau seco. Eu vejo o seguinte, que Moisés, ele preferiu abandonar tudo lá na frente para não ser chamado de bacalhau seco no futuro. Ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Dos heróis da fé. A visão que ele teve antes de morrer foi uma visão privilegiada, que o História da Redenção diz que ele viu o futuro de tudo aquilo ali, viu até o sacrifício, viu tudo ali. Então, para mim, essa galeria da fé me fala muito quando eu vejo aqui Moisés, e quando chega em Moisés dá até detalhes. 40 anos no palácio, 40 anos na faculdade do deserto,
cuidando de ovelhas, passando das terríveis necessidades lá no deserto mesmo, e depois mais 40 anos cuidando do povo de Deus. 3 etapas. Não é isso? Ele foi pensando que era alguém, depois estudando para ver que não era alguém, depois descobriu que não era ninguém. Foram as 3 etapas da vida de Moisés. E eles, a gratificação adiada, né, Deise? Esses personagens, eles viram a gratificação, só que não nos seus dias, né? Como diz o autor da lição, gratificação adiada. Ou seja, é uma pessoa que já via ali na frente, pelos olhos da fé, e recompensa, né? E ele continuou ajuntando nos tesouros do céu, né? Então, esse é uma história maravilhosa, né, de Moisés. Realmente é um personagem que deve nos inspirar a continuar juntando tesouros no céu, né? E aí eu queria uma conclusão de cada um para a gente fechar esse estudo, né? Ajuntem tesouros no céu. Uma frase, assim, de conclusão para esse tema, abordando, assim, baseado em tudo que a gente conversou dos personagens. Eu penso o seguinte, que quando Jesus disse, juntai para vós tesouro no céu, e ele dá até o exemplo de a traça e a ferrugem, não chega a corroer, na minha experiência pessoal de querer ter as coisas como pai de família, a gente tem aquela busca pela segurança da família, o amanhã, o pão de cada dia, mas depois que a gente lê as histórias aqui desses homens, que até lá em casa mesmo, quando a gente vai um dia passar um dia no barco, é tanta coisa que tem que levar de comida, de água, de suco, dessas coisas. Para não faltar nada. Para não faltar nada. E às vezes a gente esquece do detalhe de que Deus é que cuida de todas essas coisas. Então, em outras palavras, eu quero dizer que a nossa preocupação maior deve ser, ajuntemos, façamos um sacrifício, não é penitência, um sacrifício de entender melhor o que significa juntar tesouro no céu. Que Deus abençoe a todos. Deise, e pegando ainda a fala do pastor, como a gente faz isso, né? Como é que a gente ajunta tesouros no céu, né? O que a gente está fazendo aqui é uma forma de ajuntar tesouros no céu, que a gente está participando, todos envolvidos na técnica aqui, nós que estamos discutindo esse tema. Podemos investir na igreja, na obra de Deus com os nossos recursos, né? Nós não somos mesquinhos, a gente contribui mesmo, né? Temos também aí, quem sabe, ajudar uma pessoa, né? Tá precisando de uma ajuda, nós estamos lá. Isso é ajuntar tesouros no céu, né? Quando investimos na igreja e na caridade, reconhecendo esses aspectos do reino de Deus na terra, estamos investindo no céu. Então, se a gente não tiver essa visão, só no eu, né? A gente ou naquilo que é terreno, né? Naquilo que é mundano, nós, infelizmente, o que a gente acumular aqui, como diz uma música, né? Uma música aí já antiga, ele vai ser levado para o cemitério, mas não vai poder levar nada, né? Não vai levar nada. Então, esses personagens que nós estudamos hoje, né? Noé, Abraão, Ló, Jacó e Moisés, tem vários outros que a gente poderia estar estudando aqui, mas com certeza esses homens, né? Alguns investiram certo, outros começaram investindo errado e se arrependeram, que foi o caso de Ló e Jacó, mas o que a gente pode falar para os nossos telespectadores vamos ajuntar os tesouros no céu, né? Aqui a gente já falou alguns exemplos, né? E se fizermos isso, com certeza, empregando alegremente os nossos recursos na obra do Senhor, com certeza ali nós vamos ter a recompensa no final, que esses homens e mulheres, né, heróis da fé, ainda não usufruíram e vão usufruir pela graça e glória de Deus. Amém. Amém. Bom, a gente agradece a participação de vocês nesse nosso episódio especial e você pode participar aí da sua casa, de onde você estiver assistindo, do seu celular, seu computador. Se você gostou de um desses personagens, coloca aí qual foi o personagem que mais chamou a atenção de você, desse estudo da semana, que a gente também quer ouvir de você, né? E eu queria pedir que o pastor fizesse agora uma oração especial, abençoando todos esses que estão também nos acompanhando. Bondoso Deus e Pai querido, nós estamos agradecidos porque a Tua graça nos alcança também. Estamos agradecidos porque temos grandes exemplos de heróis da fé, homens que tiveram que renunciar o eu, renunciar aquilo que
é visto nos olhos de muitas pessoas como apenas o cifrão, e fizeram investimento naquilo que é celestial. E o exemplo ficou para que nós pudéssemos imitá-los nessas atitudes também. Ajuda-nos em nossas fraquezas, fortalece-nos em nossas esperanças e dá-nos a segurança de que logo, logo estaremos contigo para termos a segurança plena em nome de Jesus. Amém. E o Dialogando com a Lição fica por aqui. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.